chegamos e ela falou: mãe, gosto muito de te ouvir pregar, mas a pastora Tássia... E ela hoje não pôde estar aqui. Ela até falou que: mãe, aqui ó, já tem meu look para ir ver a pastora Tássia. Eu falei assim: pode guardar esse look seu que você não vai não. Filha, eu vou, Aí nós chegamos aqui, tivemos que procurar aqui, a irmãzinha nos passou o site da igreja, né, o canal, porque eles querem assistir, querem participar com a gente. Então agora eles estão junto conosco aqui, né, participando do culto, tá, pastora Tássia? E me lembro, pastora Tássia, que no dia 8 de março, eu cheguei do trabalho e a Maria falou: mãe, eu assisti um vídeo de algumas mulheres que marcaram o mundo. Falei: quem é que são marcaram o mundo? E ela começou a falar o nome de algumas mulheres, sabe? E aí eu parei tudo que eu estava fazendo. Filha, essas mulheres aí não são muito dignas de serem copiadas, não. Ela: por quê? Ela falou assim: e essa daqui foi o que me chamou a atenção. Eu falei: sangue e fogo do Cordeiro. Filha, a Bíblia fala que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo estava dizendo isso. E quando Paulo disse isso, não era porque ele era convencido, não. Na verdade, era porque ele era convertido. Porque o imitador, ele vem depois do imitado. O imitado vem à frente, o imitador vem logo atrás. E Paulo chamou para ele uma responsabilidade. Disse: vocês podem me imitar, porque eu tenho certeza quem eu estou imitando. Eu disse para ela: filha, essas daí não é digna de você copiar. Aí ela falou: mãe, a gente pode copiar você, a pastora Elaine. Aí ela falou: gosto muito da pastora Tássia. Eu falei: sim, pode copiar também, porque, irmãos, nós estamos caminhando na palavra. Eu falei: filha, e se alguma de nós, mesmo que você está nos copiando, fugiu o que a palavra diz, você tem liberdade de nos chamar a atenção, mas você tem que conhecer a palavra. Então, filha, deleta esse vídeo que você viu. E realmente, irmãos, nós precisamos, nesse mês da família, eu tenho certeza que é assim também lá na nossa igreja. Nós estamos todos os domingos sendo mesmo, as palavras têm sido vindo de encontro para nós, para que nós possamos haver mesmo conversão, mudança de atitude, para que nós possamos refletir Jesus em todas as áreas da nossa vida, né? E que nós possamos, né, aqui nesta igreja também caminhar nessa verdade. Convido você a abrir a palavra do Senhor, Josué, no capítulo 6. Josué no capítulo 6, do verso 22 ao verso 25. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também os seus parentes, e puseram-no fora, lá no arraial de Israel. Então, a cidade e tudo que nela havia queimaram no fogo, mas a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas poupou Josué a vida da prostituta Raabe, e a família de seu pai, e tudo o que tinha, porque escondera. Os mensageiros de Josué enviaram para espiar Jericó, e ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Senhor, essa é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Fala o nosso coração nessa noite, Senhor. Que aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, Pai, possa cair nessa terra boa que é o coração de cada irmão aqui. E que nós venhamos frutificar, Senhor Deus. Que nós venhamos aplicar a palavra na nossa vida diária. Essa é a nossa oração nessa noite. Esconde-me atrás da cruz do Calvário. Que fale o Senhor à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Eu creio que você conhece bem essa história, né? A história da prostituta Raabe. Era uma mulher que vivia às margens da sociedade. A sua casa ficava num lugar que não fazia diferença nenhuma. Ficava em cima de algum muro, em algum daqueles muros ali de Jericó, né? E essa mulher, por 8 vezes é citada na Bíblia. 5 delas com o predicado, a prostituta. Sempre que nós falamos de Raabe até já deixou de ser prostituta, mas nós sempre fazemos menção. Lembra da prostituta Raabe? Lembramos da história, o seu predicado vem antes, né? Então, por 5 vezes na Bíblia, se cita o predicado de Raabe. O lugar que ela morava era um lugar em cima do muro, na periferia, numa casa periférica. Um lugar
onde morava pessoas que não faziam diferença nenhuma. E por um grande movimento de fé, a essa história, essa mulher teve a sua vida poupada. E no capítulo 2, se você voltar aí um pouquinho, mostra o momento que esses espias aqui chegaram ali em Jericó para olhar a terra. E logo fofoqueiros já foram lá dar no ouvido do governador de Jericó que tinha ali espias. E mandou pessoas para ir atrás dele, né, para atrás dos espias. E Raabe escondeu esses espias. E ali naquela casa houve algo que mudou a história de Raabe. E nesse mês de família, algo que o Senhor falou ao meu coração, é que o Senhor não quer mudar só a mim e a você. Raabe, ao se lembrar, Raabe, quando teve um encontro com a salvação, ela se lembrou da casa de seu pai. Salvação não é só para mim ou só para você, e é isso que o Senhor quer falar. Salvação é para todos. Todos. E ela se lembrou da casa do pai. Eu quero que salve a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos e até os parentes do meu pai. Aí entra a avó, o avô, entra todo mundo. Era um projeto de salvação que ela estendeu para todos. E aqui nós estamos falando dessa mulher aqui que tinha predicados. Uma mulher que estava aquém da sociedade. Alguém que estava longe, alguém que você não daria, essa daí não quero ouvir muito o que ela tem para dizer, não. Porque ela vinha com o seu predicado. Ela vinha com aquele nome que ela era prostituta, uma meretriz, não era digna de ser ouvida. Mas Raabe, ela fez uma declaração impressionante. Ela falou algo que me chama muito a atenção, que está aí no verso 11. Ela fala no capítulo 2, verso 11, ela fala que, olha, tenho ouvido a respeito do vosso Deus. E aqui em Jericó, já não tem ânimo para mais ninguém. Não temos mais força, porque nós sabemos quem é o Deus de vocês. E o que ele fez lá no Mar Vermelho, ele também venceu a Seom e Og. E ela fala isso. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ele age poderosamente no céu. Ele está no trono, mas está na sala de controle de toda a humanidade. Ele reina soberanamente no céu, mas não se esqueceu da terra. Ele é Deus embaixo na terra. E isso tirou de nós todo o ânimo. Nós sabemos que o Deus a quem nós servimos não vale de nada. Agora o Deus a quem você serve, Ele é poderoso. Eu gosto quando o Senhor vem trazendo tudo, encaixando. A irmã, quando deu aqui a abertura aqui, ela falando sobre, você conhece o Deus a quem você serve, então começa a dizer palavras de adoração. E Raabe aqui, quando ouviu falar do nosso Deus, ela já declarou, Ele é Deus poderoso. Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Esse é o Deus quem nós servimos, irmãos. Não pede para ninguém. Ele é Deus poderoso. Então Raabe, ela faz esse movimento de fé, um movimento que mudou a história de Raabe e de toda a sua casa. Primeira coisa que nós queremos aqui falar, que Raabe se importou com a sua família. O verso 8 fala que antes que os espias se deitassem, ela subiu no eirado e foi falar com eles. Projeto de salvação não é algo que nós podemos protelar. É algo que precisa ser feito agora. Ela escondeu os espias. E antes que eles se deitassem, ela, não, pera só um pouquinho, gente. Antes de vocês dormir, eu quero falar uma coisa com vocês. Antes de vocês se deitarem, eu tenho algo para dizer para vocês. Salvação é algo urgente. O pastor Itamar hoje juntou nós lá em casa com os filhos e falou, olha, Jesus. Ele faz isso direto. Ele nos chama direto e fala, olha, os tempos estão maus e vai chegar um tempo onde a nossa fé vai ser testada. E se vocês algum dia chegarem para vocês e dizerem para vocês, vocês preferem morrer a negar Jesus, vocês podem falar, eu quero morrer, mas não neguem Jesus. Eu vou matar seus pais. Pode deixar matar a gente, mas não neguem Jesus. E aí a Maria entrou lá na cozinha. Aqui em casa o assunto é Jesus e salvação, Jesus e salvação. Falei,
Nós não paramos de dizer isso. Isso precisa ser um assunto urgente. Não dá para você dormir e acordar e esperar o momento exato. A Bíblia fala que há tempo e fora de tempo. Anuncie essa verdade andando, caminhando, o que você estiver fazendo, declare sobre essa verdade. Espera aí, não durma. Eu preciso de falar algo com vocês. Eu preciso entrar num acordo com vocês. Raabe não deixou nem que eles dormissem, antes que fosse liberado para ela uma palavra de salvação. Nós também precisamos ter urgência. Os tempos são maus. E a Bíblia fala em Hebreus no capítulo 11, 37, fala que breve virá e não tardará. Interessante que alguns versículos antes fala que, olha, alguns estão esmorecendo na fé, pastor, e estão deixando de se congregar. E aí você caminha mais uns versos e fala que breve virá. Só mais um pouquinho de tempo e ele virá e não tardará. E aqueles que estão esmorecidos, eu vou tirar um cochilo primeiro. Eu vou tirar um cochilo para depois eu falar de Jesus. Eu vou esperar mais um tempinho só, mas na hora que eu estiver me sentindo preparado, eu vou falar de Jesus. Raabe, ainda na condição que estava, você vai ver mais para frente que ela saiu e foi e trouxe a sua família para o projeto de salvação. Esse é o maior e melhor projeto. Eu me casei há 17 anos atrás. E nós não tínhamos condições. E o Senhor nos deu tudo. Mas morávamos num barracão de aluguel e tudo mais. E meu sonho de adolescente era ter no meu quarto abajur. Olha para você ver, pastora Tássia, um abajur. E eu ficava, meu sonho era ter um abajur. E aí, 2 anos atrás, o Senhor nos deu um apartamento. E há 2 semanas, o Senhor me deu o abajur. E papel de parede, irmã, eu não podia colocar lá em casa, porque era chapiscado assim, né? As meninas falavam, não dá não, Marcelo, tem que estar lisinho para colocar. Agora eu coloquei papel de parede. Aí eu pastor Itamar, eu falei, amor, eu quero uma cabeceira assim, cheia de taxinha. E ele procurou a tal cabeceira e colocou para mim lá. E eu toda linda, deitei na minha cama e olhei aquilo. Eu falei, Senhor, obrigado pela cabeceira, obrigado pelo papel de parede, obrigado por esse abajur. Eu fico ligando e desligando ele, eu tenho um abajur. E aí o Espírito Santo falou, Marcela, esse guarda-roupa, tudo isso aí vai ficar. Eu falei, Senhor, isso não me segura aqui. Eu acabei de ganhar, mas se o Senhor quiser me levar, se o Senhor quiser tocar a trombeta e me sugar pelos ares, eu vou subir dando glória a Deus. E aí naquela hora minha mente começou a vagar pensando, para quem que isso aqui vai ficar? Para quem? Eu falei, tinha que deixar para um parente de direito, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, quem vai herdar? Boa coisa não vai ter. Se eu pedir para que um parente meu herde o meu quarto bonito, sinal de que ele não subiu. E aí nós passamos dias e dias sonhando, projetando em ter isso e ter aquilo, e colocamos a nossa força e nos debulhamos e colocamos tudo que há em nós para ter aquilo, a conquistar aquilo. E perdemos o maior e melhor projeto, que é a salvação. Breve ele virá. Então que nós venhamos caminhar nessa terra, anunciando Jesus a todas as pessoas. Orar para os nossos parentes. Raabe, ela se comprometeu com isso. Ela disse, olha, eu não quero salvação só para mim. Para minha casa, para os meus parentes, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para toda a parentela, para toda a casa do meu pai. Pode ser, na casa do Senhor há espaço. Mas eu não posso falar muito de Jesus para todo mundo do meu bairro não, porque na minha igreja não vai caber todo mundo. Há espaço. O pessoal do louvor senta aqui das escadas aqui, e cabe todo mundo. Há espaço. Eu não sei quantos metros quadrados que era a casa de Raabe. A minha é 57 metros quadrados. Mas eu tenho certeza que na minha casa cabe. Coloca os meninos de pé, nós ficamos de pé, mas cabe.
Mas Raabe, ela teve que se comprometer com o projeto. E ela, naquele momento, ela liberou os espias, desceu os espias ali pelaquele cordão ali, e eles foram embora, ela deu diretriz, e ela deixou amarrado ali na janela o fio de escarlate, um fio vermelho da cor escarlata. E ali agora ela foi se comprometer com o projeto de salvação. O Batista teve um ano que ele teve uma frase dizendo: o melhor ensino é o exemplo. E eu fiquei pensando, como que Raabe iria convencer a sua família? Olha, vocês têm que vir para minha casa. Vocês têm que vir para minha casa, porque só lá em casa que tem salvação. É só se vocês estiverem debaixo do mesmo teto, porque foi exatamente isso que os espias disseram para ela. Olha, se eles não estiverem aqui, nós não nos comprometemos com eles. Se sair dessa porta para fora, não tem um compromisso com ele. Tem que estar aqui dentro. E Raabe teve que convencer. A casa dela era usada para prostíbulo. Ela era uma meretriz, ela recebia homens ali na sua casa. Agora ela teve que sair daquele ambiente e mostrar que aquele ambiente agora ali era diferente. Nós somos cartas vivas. A nossa vida precisa ir na frente. Aquilo que nós fazemos precisa ir na frente para anunciar o Deus a quem nós servimos. Mas como que isso vai acontecer sendo exemplo? Raabe, olha, eu era prostituta até aqui, mas agora eu encontrei com Jesus. Eu nasci no lar cristão. E todas as vezes na igreja da Assembleia de Deus que eu era, iria alguém diferente e falar: ex-macumbeiro, ex-traficante, ex não sei o que vai pregar aqui hoje. Eu achava aquilo tão poderoso. E ainda na minha adolescência eu falei com Jesus: Jesus, eu acho que eu nunca vou poder pregar, porque eu não sou ex nada. E eu me lembro que na idade de 12 anos, o Espírito Santo me falou: eu não te chamei para você ter experiências com o mundo, eu te chamei para ter experiência comigo. E eu nunca me desviei do caminho do Senhor. E isso para mim é uma dádiva, em que eu falo para os meus filhos, eu conto isso a respeito, porque eu quero também que eles vivam essa verdade. E então, Raabe se comprometeu agora, mesmo ela sendo agora uma ex-prostituta, ela foi e declarou o projeto de salvação à sua casa. Tanto é que no texto que nós lemos fala que ela salvou, aquele movimento de fé dela, salvou a vida dela, de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos e de toda a casa do seu pai. A sua sogra tem jeito, os seus irmãos têm jeito sim, os seus filhos têm jeito sim, toda a casa, todos os seus... Ah, mas esse daí não se converte não, converte sim. Converteu Raabe, converteu a mim e a você. Como não vai converter? É Jesus, Ele morreu para todos. O que nós precisamos é, como salvos em Cristo Jesus, é declarar essa verdade. 1 Coríntios 4, verso 13 fala que crie, por isso falei. Se você crê que realmente Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra, você precisa declarar essa verdade aonde você for. Precisa ser o projeto máximo da sua vida, onde você desdobra toda a sua força. Ah, nessa casa não se fala mais nada, é de salvação. Minha filha sabe que quando eu estou muito assim aérea, um assunto que vai me chamar a atenção é a volta de Jesus. Outro dia eu estava lá picando um alho, ela: mãe, se Jesus voltasse, eu: é mesmo, menina, já pensou? Aí ela já sabe que tomou minha atenção, porque isso precisa ser algo que todos os dias nós precisamos falar. Ele está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai buscar a igreja que tem a marca de Cristo gravada nela. Ah, mas se não tiver o sinal da bênção, não vai poder comprar. Irmãos, Ele proverá o cordeiro. Não se preocupe com isso. Se preocupe com a marca de Jesus em você. E se comprometa com a marca de Jesus em você. Raabe, ela fez esse movimento de fé. O verso 19 fala aqui, e eu achei tão interessante que os espias falaram: olha, recolha todo mundo aqui contigo, teu pai, tua mãe, seus irmãos, toda a família de teu pai. E olha o verso 19: qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Vai ser nos cobrado. Naquele grande dia vai ser nos cobrado a respeito. Olha, saiu da porta para fora, não ficou, vai ser cobrado de nós.
Ah, Marcela, mas é difícil demais ser exemplo lá em casa. Seja. É difícil para todo mundo. Não é fácil para ninguém. Mas seja. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Jesus. Faça desse Jesus a sua bandeira. Faça disso aquilo que você fala desde acordar até se deitar. Fale de Jesus o tempo todo. Essa precisa ser o nosso grande projeto. E Raabe, ela se agarrou a esse cordão vermelho. E ela acreditou naquilo que ela tinha ouvido a respeito de Jesus. E ela foi e anunciou à sua família a respeito do Salvador Yahvé. Olha, vai ter salvação lá em casa. A salvação chegou à minha casa. Você precisa anunciar o Deus a quem você está servindo. O Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te transportou para o reino do seu amor. Vai e aumenta esse reino. Vai declarar a respeito do seu rei. Então Raabe, ela se comprometeu com isso. E interessante, quando nós vamos lá em Mateus no capítulo 1, verso 5. Mateus no capítulo 1, verso 5 diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou Jessé. Veja bem, Josué no capítulo 6 que nós lemos, verso 23 fala que chegou o momento das muralhas de Jericó caírem, né? Então, a irmã até cantou aqui, né, falando que o louvor, né, aquele momento ali onde as muralhas foi o chão, que você conhece muito bem. Mas antes que fosse ao chão, Josué deu uma palavra: espias, vai lá, na casa da prostituta Raabe, e livra, tira todo mundo de lá, e coloca agora Raabe, toda a sua família, todos que estiverem naquela casa, você vai inseri-los agora no arraial do povo de Deus. Então agora no verso 23 fala que Raabe, tudo que ela tinha, toda a sua família agora foi inserida no meio do povo de Deus. Um povo vencedor, um povo escolhido, um povo que tinha a marca da promessa. E eu fiquei pensando nessa cena de Raabe e a sua família entrando no arraial do povo de Deus. Eu fico pensando ela com aquela trouxinha, carregando as suas coisas, e por causa daquilo que ela tinha sido, talvez ela entrou de cabeça baixa, com vergonha. Talvez uma pedra pode surgir aí. Pessoas falando: olha lá, aquela ali, ó. Olha quem ela é. Mas Raabe foi inserida no meio do povo de Deus. E a Bíblia fala aqui em Mateus no capítulo 1, verso 5, que Salmão gerou de Raabe. Então, esse homem chamado Salmão, não é o peixe não, Salmão não, é Salmão, se casou com Raabe. Só tem uma forma de nós nos sentirmos abraçados no meio do povo de Deus: quando alguém de dentro do povo de Deus ama aquele que está entrando. É amar o perdido. É amar aquele que entra para dentro da casa de Deus. É inseri-lo no meio do povo de Deus. Salmão amou a Raabe e deu para ela uma nova história. Salmão aqui representa Jesus. É uma história linda. Porque ele se casou. Salmão era quem? Era um príncipe em Judá. Era um homem com posses. Era um homem que tinha a prosperidade ali de Israel, estava também sobre ele. Salmão era um príncipe em Israel. E quando ele viu a Raabe, ele amou a Raabe e se casou com ela. E eu fico pensando, sabe, irmãs, será que a mãe de Salmão, meu filho, olha para você ver, Tássia, essa menina aí, essa mulher, Salmão, essa mulher não... Mas Salmão decidiu amar a Raabe. Nós também, no dia que nós viemos para o Senhor, o Rei Jesus nos olhou com seu olhar de amor
e nos amou de tal forma e nos inseriu agora no meio do povo dele e nos fez agora co-herdeiros com ele. Agora nós temos um nome. Nós temos um nome não por causa de Raabe, não por causa de nós, mas porque o Rei Jesus nos amou. E Ele nos chama de noiva. A noiva amada. A noiva pelo qual Ele está preparando uma morada celestial e vai nos buscar para morar com Ele. Ele não se esqueceu de nós aqui. Ele só está preparando tudo para nos buscar. Salmão se apaixonou por Raabe, amou a Raabe e deu para ela uma nova história. Algumas coisas aqui eu pontuei. Relacionamentos abençoados de verdade dão uma chance a quem não tinha história nenhuma. Isso é misericórdia, é uma página em branco. No dia anterior tudo errado, mas no dia que encontrou com Jesus, é uma misericórdia, uma página em branco. Você tem agora a oportunidade de escrever uma nova história. Isso que é um relacionamento abençoado. O nosso relacionamento com Jesus nos dá essa oportunidade diária de escrever uma nova história. Jesus teria todos os motivos para não ficar conosco. Somente um: Ele nos amou. Esse Jesus que nos amou, que nos olhou com o seu olhar de graça, nos alcançando e nos dando uma nova história. Hoje você tem o que você tem, não é por causa de mérito seu e nem meu, mas porque Jesus nos amou e nos fez co-herdeiros com Ele. Salmão a fez sua esposa. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele só não apaga a nossa história tenebrosa para trás, mas Ele constrói uma nova história para frente. A Bíblia fala que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Você, como conhecedor da palavra, você sabe quem é Boaz. A Bíblia fala lá em Ruth, que Boaz era um homem bondoso, um resgatador. Um homem que também olhou para a história de uma mulher e amou ela e comprou para si aquela mulher e pagou o preço por ela. Você consegue ver Jesus nisso? Você consegue ver quando Jesus te amou também? O quanto que esse Jesus é o nosso resgatador? O quanto quando Ele nos olhou, quando Ele nos amou, Ele pagou o preço por nós? A Bíblia fala que Boaz foi para a porta da cidade e chamou os anciãos. Eu me comprometo com ela. O resgatador, aquele que tinha direito antes, não vai, já está tudo conversado, mas eu me comprometo com Ruth, com a história dela. Ah, mas está trazendo a bagagem, também com a bagagem dela. É assim que Jesus faz. Ah, eu te amo, sabe, mas a sua família não está dando muito certo. Não, eu amo você e tudo que você tem. Tudo. Eu me comprometo com tudo. E Boaz era filho de Raabe e Salmão. Então, quando nós vemos que Boaz comprou e pagou o preço ali por Ruth, foi o resgatador de Ruth. O dinheiro que Boaz tinha, as suas posses, não era por causa de Raabe, era por causa de Salmão, seu pai. Quem era príncipe era Salmão. Quem tinha condições boas financeiras era Salmão. E agora ele tinha o que dar. E eu fiquei pensando, sabe, pastora Tássia, em certo momento, Boaz conversando com Raabe, e Raabe talvez falando: filho, graças a Deus por causa de seu pai, meu filho. Seu pai me amou. Seu pai não se importou com a minha história. Seu pai me deu uma nova história. Você está aqui hoje, meu filho, porque seu pai me amou. Essa também precisa de ser a nossa fala, junto com os nossos. Pai, mãe, tio, primo, eu estou aqui não é por causa de mim, mas porque Jesus me amou. Isso aí que você sabia a meu respeito, pai e mãe, é verdade sim.
Mas quando Jesus me amou, Ele me deu uma nova história. E agora Boaz tem agora essa virtude. Eu creio que no momento em que ele coloca essa virtude em ação e vai lá e resgata Ruth, passou para ir na cabeça dele: assim como fizeram com a minha mãe, eu também vou fazer com ela. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos passar para frente. Essa semana falando com jovens, li para eles lá o texto: olha, de graça recebeste, de graça dai. Você recebeu o poder que vem do alto. Agora você precisa de liberar esse poder. Você precisa de passar para frente essa bandeira da salvação. Você precisa dizer para outros que Jesus salva. Você precisa declarar essa verdade em todo canto, em todo lugar, em toda hora. Só Jesus salva. Me lembro que quando me casei, pastor, eu coloquei lá no meu convite João 3,16. Não tem aquela frase de efeito? Eu e o pastor Itamar decidimos colocar João 3,16. E aí, uma pessoa que é cristã falou: mas tem nada a ver com casamento de João 3,16? Eu pensei, entendi, não falei com ela, mas eu pensei, o convite é meu, né? Eu coloco o que eu quiser. Mas aí o que eu fui explicar para ela, eu pensei, esse convite eram 200 convites. É a oportunidade de 200 pessoas ouvirem sobre o maior e melhor projeto de salvação. Eu só posso amar o pastor Itamar e o pastor Itamar me amar porque Jesus me amou primeiro. E eu quero que os outros saibam disso. E aí aonde o convite chegou, a primeira frase era: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria que outros também ouvissem essa verdade. Eu queria também que outros soubessem desse amor que me alcançou. Esse amor que nos alcançou. E Raabe agora estava diante desse momento onde era tudo ou nada. Onde a salvação bateu a sua porta. Onde a oportunidade de vida agora chegou e ela se comprometeu com isso. E agora ela entra no meio do povo de Deus e é amada e tem uma nova história. Gerou a Boaz. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Ele não só te salvou para que você seja um membro de banco, só para o seu conforto, e no domingo à noite você vem aqui, ilustra o banco e volta para casa. Não, Ele te amou, porque Ele está construindo uma história com você. E Ele quer que o mundo saiba dessa história de amor. Uma nova chance, uma nova história. E o Senhor está nos chamando para gerar filhos espirituais, gerar Boaz, pessoas que vão também mais para frente a gerar outras vidas. Olha, está falando aqui, olha que Boaz, né, gerou a quem? A Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Olha que Raabe se tornou a bisavó de Davi. Você, pai e mãe que está aqui, os seus filhos vão muito mais longe do que você. Aprendi com o pastor Atácio e o pastor João a orar para que os nossos filhos sejam batizados com o Espírito Santo. E a nossa oração na nossa casa tem sido essa, sabe, pastora? Não esqueça o dia lá no congresso, a senhora pregou isso. E a nossa oração tem sido isso lá em casa. Batiza os nossos filhos com o teu Espírito Santo. Mais de Jesus sobre a sua vida. Filhos, vocês vão muito mais longe. Vocês vão pregar muito mais do que eu e seu pai. Vocês vão adorar muito mais do que eu e seu pai. Nós estamos liberando vocês para isso, meus filhos. E nós temos profetizado isso na vida deles. Gere Boaz, irmãos. Gere filhos espirituais que vão muito mais longe. A Bíblia fala que o Senhor chegou a Ananias e falou: Ananias, vai lá na rua, à direita, na casa de Judas, e libera o Espírito Santo sobre um homem que está lá, Saulo. Ananias, não, vai, Ananias. E ele foi. Ananias, não sei quantas pessoas ele ganhou para Jesus, mas ele ganhou um Paulo. E esse Paulo está ganhando gente até hoje para Jesus. Você gera um Boaz e esse vai lá e ganha muito mais para Jesus. É
É isso que nós estamos aqui para dizer, que famílias abençoadas, elas transformam o seu bairro, elas transformam a sua cidade, elas transformam o Brasil e elas transformam o mundo. A sociedade precisa de famílias abençoadas, que vai transformar todos os níveis da sociedade. Boaz era um homem rico na sua cidade, dava emprego para um monte de gente. E ele deu uma nova história para Ruth. E o Senhor está falando para cada um de nós essa noite. É hora de nós nos comprometermos com a salvação do nosso lar. É hora de nós levarmos a sério a salvação da nossa casa. E a Bíblia fala aqui que ela fez um acordo com os espias. E os espias falou: é a nossa vida responderá pela vida de todos que estão aqui. Nós precisamos ter esse compromisso, sabe, irmãos? Esse compromisso, assim como Paulo, de chamar a responsabilidade para nós. Eu me comprometo com a salvação. A minha vida vai responder pela vida dos meus irmãos aqui dentro da minha casa. Ah, mas dá trabalho demais, irmãos. Se comprometa. Se comprometa com isso. E aí a Bíblia fala que eles falaram: olha, então, amarre um fio vermelho escarlata na janela. Que no momento onde que nós viermos para tomar Jericó, esse fio de escarlata vai ser o sinal de que há salvação chegando para vocês. E ela, assim que liberou os espias, e Deus vai para a montanha e fica lá 3 dias lá, e assim na hora que eles retornarem, vocês vão lá para o arraial de vocês, e imediatamente ela amarra o fio escarlata. É o que nós dissemos no começo. Não há tempo a perder. Não dá para deixar para depois. Segunda-feira, irmão, eu vou mandar um e-mail para minha casa. Segunda-feira, sabe, jovem, eu vou mandar um zap para aquele menino lá, vou falar de Jesus para ele. Não, é hoje. É hoje. Eu sou a filha caçula de 8 irmãos. E meus irmãos, meu pai se converteu e toda a família se converteu com ele. E eu vinha no carro falando com meu esposo: se meu pai tivesse aí, meus irmãos não estariam tão distantes de Jesus como estão. E os filhos todos desgarrados. Mas eles respeitam o meu posicionamento. E eu não me calo. Essa semana mesmo, né, meu bem? Acho que ontem eu coloquei lá no grupo: Jesus está voltando. A nossa vida é efêmera, mas a eternidade é certa. Vocês estão preparados? E eu falo para os meus sobrinhos: vocês estão preparados? Aonde vocês vão passar a eternidade? Uma sobrinha minha mais velha disse: tia, eu não creio que isso é verdade, não. Esse negócio de céu e inferno, não sei que isso é verdade, não. Aí eu virei para ela e falei assim: uai, vamos fazer o seguinte. Você está dizendo que não crê. E eu estou dizendo que eu creio e que existe. Naquele grande dia, pode acontecer uma coisa. Se for mentira o que eu estou dizendo, não vai influenciar em nada. Acabou, acabou. Agora, se for verdade o que eu estou dizendo, aonde você vai passar a sua eternidade? Você vai pagar para ver? Nós não podemos nos calar. Mas nós precisamos nos posicionar. Eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam olhar para nós e ver que a salvação realmente tocou em nossa casa. E a Bíblia fala que agora o fio de escarlata estava ali pendurado na janela. E eles foram e tiraram todo mundo ali daquela casa. Todos que estavam dentro da casa da Raabe foram salvos e eles foram inseridos no meio do povo de Deus. A nós também foi estendido o fio de escarlata, que é o sangue de Jesus. Na cruz do Calvário, esse fio de escarlata foi derramado por mim e por você, pagando um preço, dizendo que agora esses que se agarrarem a esse fio de escarlata serão salvos. E algumas coisas aconteceram ao redor da cruz, que é importante que nós saibamos. A cruz de Cristo nos tira da condenação total para a vida eterna. Os ladrões ali discutiam entre si, mas um deles disse: este aí
pecado algum fez. Ele é realmente o Filho de Deus. Agora nós não, nós somos pecadores. Mas Jesus, ainda hoje, quando entrares no seu paraíso, lembra de mim. Tirou aquele homem da condenação total para a vida eterna. Ao redor da cruz, ao nos agarrarmos ao fio de escarlata, nos tira da condenação total para a vida eterna. E a vida eterna eu te dou, diz o Senhor. A cruz de Cristo faz isso. Raabe, naquele momento, com os espias, ela teve a oportunidade de salvação. E ela pediu por misericórdia por ela e por sua família. Estendeu a ela o fio de escarlata. A salvação chegou para ela. Ao redor da cruz, Ele nos faz sair da ignorância total para a revelação divina. A Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo 27, 54, que o centurião que estava ali, depois que viu que Jesus já estava crucificado, ele percebeu, ele disse, realmente, este é o Filho de Deus. Ao redor da cruz, nós saímos da ignorância total para a revelação divina. Quando o fio de escarlata é vertido por nós, é demonstrado para nós e nós nos apegamos a isso, nós saímos desses nossos questionamentos bobos, será que ele é mesmo? Não, este é verdadeiramente o Filho de Deus, porque você foi para o redor da cruz. Raabe, quando ela disse, eu sei que o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Foi dado a ela uma revelação divina. Quantos irmãos estão caminhando com Jesus, assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, caminham com Jesus, vão longe com Ele, pastor. E aí eles mesmos dizem, como que não nos caiu o semblante? Como que nós não entendemos que aquele que vinha no caminho conosco é Jesus? Quantos irmãos que estão nas igrejas hoje em dia e não sabem quem é Jesus? Precisamos ir para a cruz de Cristo. Precisamos olhar para aquele que nos salvou, que nos justificou, que nos escolheu. E olhar para Ele e reconhecer que este é o Filho de Deus. É só ao redor da cruz. É só quando o fio de escarlata é colocado na janela do nosso coração. Junto à cruz de Cristo, somos inseridos na família de Jesus. A Bíblia fala em João no capítulo 19, a partir do verso 25, que Jesus lá na cruz, olhou, ali estava ao redor Maria, sua mãe, Maria Madalena e as outras mulheres e seus discípulos. E a Bíblia fala que Jesus olhou e falou para Maria, Maria, este aí é o teu filho. João, essa daí agora é a tua mãe. E a Bíblia fala que ele foi inserido, recebido na família de Jesus. Ao redor da cruz, você é recebido na família de Jesus. Você vem para cá agora, talvez você, mas na minha casa ninguém é. Quando você chega aqui, você encontra a família de Cristo. E você é inserido na família de Jesus. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Aquela que estava perdida, aquela pecadora, aquela cheia de predicados. Agora em Mateus, no capítulo 1, ela é citada na genealogia de Jesus. Ela entrou para a família de Jesus. E essa família ainda não acabou. Os seus pais, os seus irmãos, os seus primos, os seus tios também podem ser inseridos na família de Jesus. Há lugar para eles. Há lugar para a nossa casa, há lugar para a nossa família. E Jesus está nos chamando para nos envolver nesse projeto de salvação. Ontem eu falava com jovens, o verdadeiro avivamento produz conversão de alma.
Quer ver uma igreja avivada? É quando aqueles que estão ali clamando pelo Espírito Santo reconhecem os seus pecados, se derramam diante de Jesus, confessando e pedindo perdão, e o Senhor perdoa, e eles saem e anunciam Jesus. Não ficam mais de boca calada. Irmãos, nós já recebemos de Jesus. Nós não podemos nos calar. Naquele grande dia, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Ah, mas eu acho que meu tio não vai subir. Se comprometa com a vida dele. Os espias disseram, a nossa vida responderá pela vida deles. Eu me comprometo com a salvação da minha casa. Eu me comprometo com esse projeto de salvação. Eu não, de agora para frente, eu não vou abrir mão de anunciar Jesus do meu lar. E eles vão ver que houve mudança em mim. Antes eu era isso. Antes eu tinha esses predicados, agora não mais. A questão às vezes é que nós fazemos a nossa história, né? Não, mas papai sempre foi assim, sem educação. Eu não consigo mudar. Se Raabe tivesse se apegado na sua história, não tinha salvado a sua família. E não tinha se salvado. Mamãe sempre foi assim. Então, não tem jeito não. Meu filho, ele tem um comportamento parecido com o do meu pai, que era meu pai era sisudo assim, e eu falei, é herança do Zé Bispo. Ele, é sua herança do Zé Bispo. Eu falei, mas meu pai, aonde ele entrava, ele pregava de Jesus. Eu era adolescente, sabe, irmãos, e meu pai saiu no meio da rua, Jesus salvou, Jesus, e pregando para o ar. Pregando para o vento, pastor João. Eu ficava morrendo de ver que eu era adolescente. Meu pai falando, conversando sozinho. Mas ele entrava no baile e falava de Jesus. Ele se comprometeu com a salvação da sua família. E minha tia ficava, está chegando sábado. José já vem aí falar de Jesus, aquele Jesus dele. Mas a família dele até hoje fala, porque José pregou Jesus, agora minha casa é salva. E como ele era um homem de palavra sisudo, ele converteu e falou, 8 filhos atrás de nós. Comprou um rolo de tecido, pastor, e mandou minha irmã costurar roupa para nós 8. Que mande jacu indo para a igreja, tudo com o mesmo plano. Mas o que ficou disso tudo é a salvação em Cristo Jesus. E é o que mudou a história. Que mudou a história da nossa casa, da nossa família. Se comprometa com isso nessa noite. Faça disso agora o seu projeto de vida. Não, mas o meu projeto é juntar 10 mil reais para casar. Aí, pastora Tássia, tá com nada. A gente casa, menino, com quase nada. Deus provê tudo. Mas eu me comprometo com a salvação da minha família. De hoje em diante, eu tenho nova atitude nessa casa. E o Senhor fala que nós somos cartas vivas. Antes de nós chegarmos, a mensagem já vai estar chegando. E sabe qual que é o selo que tem em nós? O selo do Espírito Santo. O nosso papel é só falar. O papel do Espírito Santo é convencer o pecador da justiça de Deus. Do pecado e da justiça. É Ele que convence. Você só tem que pregar. Você só tem que falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Nesse mês da família, se comprometa com a salvação do seu lar. Se envolva nesse projeto de salvação. Seja você o percussor do evangelho dentro do seu lar. Amarre o fio vermelho de escarlata dentro da sua casa. Jesus, que o teu sangue seja derramado dentro desse lar. Pai, mãe, eu vou orar para a sua vida. Pai e mãe, vocês são de Jesus. Eu não abro mão de Jesus na sua vida. Filhos, eu não abro mão de Jesus na sua vida. Esse vai ser o grande projeto de salvação. Eu queria abajur. Desliga aquilo lá e vou dormir. Mas a salvação vale nessa vida e na eternidade. A única coisa que nós vamos levar dessa terra é a salvação. Meu abajur? A Bíblia, inclusive, em 1 Pedro fala que os elementos derreterão no fogo, vai virar fumaça. A salvação não.
A salvação me coloca diante do Pai. A salvação me garante uma vida eterna. A salvação me dá uma nova oportunidade de vida nessa terra e na vindoura. É isso que nós precisamos nos envolver. Esse tem que ser o nosso sonho de vida. O nosso grande projeto é a salvação da nossa vida e da nossa casa. Vamos ficar de pé nessa hora e vamos clamar ao Senhor. Se necessário for, vá até lá. Raabe teve que sair da sua casa e ir lá na casa dos seus parentes para dizer: vamos lá para casa, que lá em casa vai ter salvação. Ah, mas você, sua vida é muito esquisita. Ah, você, sua vida aí, ó, morro de vergonha de você. Mas ela teve que ser exemplo ali. E ela levou a salvação para toda a sua família. Não abra mão de ninguém. Não abra mão de ninguém. Senhor, meus filhos são do Senhor. Os meus sobrinhos são do Senhor. O meu irmão é do Senhor. O meu pai, a minha mãe é do Senhor. Não abra mão de ninguém. Esse não tem jeito. Não tem jeito até encontrar com Jesus. Até estar ao redor da cruz de Jesus. Lá onde o sangue dele foi vestido. Lá onde o sangue dele foi derramado. Lá tem jeito. Aponte Jesus dentro da sua casa. Mas eu não sei como falar. Haja. Seja a carta viva. Seja quem vai lá falar. Ah, mas como Ananias falou, mas esse homem, ele tem cartas para nos matar. Vai lá, Ananias, e libera o Espírito Santo sobre a vida dele. E Ananias foi e liberou sobre a vida de Saulo. E que houve uma transformação e se tornou Paulo. Libera o Espírito Santo na vida de alguém. Libera o Espírito Santo dentro da sua casa, dentro dos seus filhos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos nessa hora e comece a clamar ao Senhor. Ah, Jesus, o que eu tenho feito com o Evangelho? O que eu tenho feito com a vida nova que o Senhor tem me dado? O Senhor está perguntando nessa noite. O que nós temos feito? O que nós temos feito com essa salvação que foi nos dada de graça? Que nos transformou e também está liberada sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não é só para mim, é só para você. A todo aquele que nele crê. A todos. É para mim, é para você, é para os seus irmãos. O meu sobrinho, desde 12 anos de idade, afundado no mundo das drogas. 39 anos que ele tem agora. Vive imundo. Não toma banho, só vive drogado. Mas a minha irmã fez disso o projeto de salvação dela. E ela estava com Covid, estava no hospital. E de lá ela falava: eu não posso morrer, porque eu não vi a salvação do Marcelo ainda. E ela passa a roupa dele, sabe, irmã? E ela fica: esse menino é de Jesus, esse menino é de Jesus, esse menino é de Jesus. Eu não abro mão dele. E todo mundo fala: esse menino não é, esse menino é de Jesus. Não abra mão de ninguém. A Bíblia fala que até os parentes dos pais dela entraram dentro do arraial do Senhor. Ninguém ficou para trás. A salvação é estendida para todos. Ninguém fica para trás. Há lugar no arraial do povo de Deus. A família de Deus só cresce nessa terra. Oh, Jesus! Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. Que os nossos lábios sejam boca que profetiza, que fala de salvação, que declara salvação no nosso lar. Nós não abrimos mão de ninguém, Jesus. Nós não abrimos a mão de ninguém da nossa casa. Nós queremos entrar pelos portais eternos, junto com toda a nossa família. Toda a nossa parentela é do Senhor. Nós não abrimos
temos mão de ninguém. Os nossos irmãos pertencem ao Senhor. Os nossos filhos é do Senhor Jesus. Salvação para nossa sogra, para o nosso sogro, salvação para toda a nossa casa. Os meus primos são do Senhor, os meus tios são do Senhor. É o fio de escarlata agora sendo ateado no coração, na alma de cada um. E o nosso clamor, Senhor, é que eles possam se apegar nesse fio de escarlata, se apegar no sangue de Jesus, para a salvação de sua alma. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como boca profética dentro do nosso lar, como aqueles que declaram a tua palavra, como aqueles que vivem a tua palavra de tal forma que vão atrair muitos para Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, com o que nós fizemos com a tua presença. Já recebemos do Senhor tantas vezes e muitas vezes ficamos só para nós. Nos perdoa, Jesus. Queremos liberar o outro. Queremos levar essa mensagem ao perdido pecador, para que a salvação chegue na casa de todos, para que essa verdade seja cravada no coração de cada um e que arrependidos possam se voltar para Jesus. Essa é a nossa oração. Aleluias, adora o Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença, como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Pai, em nome de Jesus,
essa canção, meu Pai, é a nossa declaração nessa noite. Que não ficará ninguém para trás. Que o Senhor há de alcançar, meu Pai, toda a nossa família. Meu Deus, porque o nosso projeto não é um projeto apenas terreno. Nosso projeto é um projeto para a salvação da nossa casa. Meu Deus, é levarmos a nossa família como Noé levou a família dele naquela arca. É levar a nossa família para morar naquele lugar que o Senhor disse que prepararia para nós. Meu Deus, nós oramos agora que o Senhor use a cada um de nós. Nos use, Senhor, como canal. Nos use, Senhor, como instrumentos, como intercessores, como proclamadores das boas novas. Senhor, porque de tudo que podemos deixar de valioso para a nossa família, Senhor, nós podemos dizer que é essa mensagem de salvação. Então, meu Deus, no nome de Jesus, que o nosso foco seja alinhado nessa noite. Que o nosso foco venha na direção certa, em nome de Jesus. E um dia, Senhor, quem sabe, meu Deus, ainda os nossos olhos verão. Mas se não verem, Senhor, nós vamos continuar crendo que mesmo depois, talvez muitas vezes até da nossa partida terrena, a semente vai germinar. Não apenas, Senhor, na nossa geração, mas nas próximas gerações, para a glória do Teu nome. Não é apenas para aqueles que estão perto, mas para aqueles que estão longe. Em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre nossas famílias nessa noite. Meu Deus, que a nossa descendência, meu Deus, ouvirá da Tua grandeza. A nossa descendência não apenas ouvirá, mas proclamará também aos filhos de seus filhos o quão bom tem sido o Senhor, o quão bondoso tem sido o nosso Deus, e o seu amor será proclamado e vivido para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Querido, qual é o projeto que você tem para a sua família? A pastora falou hoje, às vezes nosso projeto é deixar alguma coisa muito valiosa, e às vezes essa coisa valiosa, muitas pessoas deixam, mas com pouco tempo vai embora, é uma brigaiada, aí tem que dividir a herança, aí cada um quer a sua parte, e vai embora rápido. É isso? É só isso? Será que toda a nossa vida a gente está trabalhando para deixar o que perece? Depois eles vão gastar e vão dizer assim, deixou pouco. Devia ter trabalhado mais para deixar mais, ainda vão ser ingratos. Mas se você e eu deixarmos aquilo que não perece, eles vão lembrar e vão agradecer. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, deixou algo precioso para mim e para nossa casa. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a nossa casa. Pastora Marcela, pastor Itamar, muito obrigado por essa palavra, que com certeza trouxe um alinhamento. Amém, irmãos? Cada oportunidade que nós estamos tendo nesses dias, Deus tem trazido um alinhamento. E um vem complementando o outro. Que Deus nos leve a essa dimensão, esse propósito de andarmos firmados na salvação da nossa família. Muito bom, irmãos, eu quero morar no céu, mas onde vai morar minha família? Que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos agradecer ao nosso Deus. Deus bendito, maravilhoso e santo. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos falou. A Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite, mais uma vez trouxe-nos a consciência da nossa responsabilidade. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que passamos aqui. Obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações. Obrigado pela vida de cada irmão e de cada família aqui representada. Que a Tua bênção continue sobre nós, no restante de toda essa semana, Senhor, que hoje se inicia, permaneça sobre cada um de nós, abençoando-nos, protegendo-nos e dando da Tua graça cada novo dia, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos
no nome de Jesus. Que o amor do Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós nessa noite, sobre as nossas casas e sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua volta, sua casa, Deus abençoe a sua semana, no nome de Jesus. Vá em paz e não deixe de cumprimentar aí seu irmão. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever, de curtir essa palavra, esse culto. Deus abençoe a sua semana, no nome de Jesus.